Hoje vamos explorar o livro de Naum, um dos livros proféticos do Antigo Testamento. Escrito pelo profeta Naum, o Elcosita, este livro nos leva a refletir sobre a justiça divina e a destruição de Nínive, a capital do poderoso Império Assírio. Vamos mergulhar nos 3 capítulos deste livro e entender seu contexto histórico, as mensagens proféticas e seu significado teológico. Para compreender o livro de Naum, precisamos situá-lo no contexto histórico do século 7 a.C. Durante esse período, o Império Assírio era a superpotência dominante no Oriente Médio. Conhecido por sua brutalidade e métodos opressivos, o Império subjugava nações e povos, incluindo Israel e Judá. Nínive, a capital assíria, era uma cidade imponente, cheia de riquezas e protegida por fortificações maciças. Apesar de sua grandeza, Nínive e a Assíria eram marcadas por sua crueldade, o que atraiu a ira divina. É neste cenário que Naum profetiza a queda de Nínive, um evento que aconteceu em 612 a.C., com a invasão dos medos e babilônios. O livro começa com um hino à majestade de Deus. Naum capítulo 1 versículos 2 e 3 diz: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e de maneira nenhuma terá o culpado por inocente. Naum pinta uma imagem de Deus como um juiz justo, que não deixa o mal impune. A natureza é descrita como respondendo ao poder de Deus. Montanhas tremem, colinas se derretem, e a terra se consome em sua presença. Este capítulo enfatiza que a paciência de Deus não é um sinal de fraqueza, mas de misericórdia. No entanto, quando chega a hora do julgamento, seu poder é irresistível. No 2º capítulo, Naum oferece uma descrição vívida e gráfica da queda de Nínive. Ele usa metáforas e imagens intensas para mostrar a destruição iminente, a preparação para a batalha, capítulo 2, versículos do 1 ao 4. O destruidor avança contra você, Nínive. Guarde a fortaleza, vigie o caminho, prepare suas armas, reúna todas as suas forças. Naum descreve os preparativos para a batalha. Os escudos vermelhos dos soldados, os carros de guerra que reluzem como tochas e correm furiosamente pelas ruas. A invasão e saque, capítulo 2, versículos do 5 ao 11. Nínive é como um tanque de água que se esvazia. Parem, parem, gritam eles, mas ninguém se volta. Naum retrata a invasão como uma inundação que varre tudo. Os tesouros da cidade são saqueados e os habitantes são levados ao desespero. Onde está a guarida dos leões e o lugar onde alimentavam os seus filhotes? Naum compara Nínive a uma caverna de leões, antes segura e temida, agora desolada e deserta. Deus diz: Eis que estou contra você, sublinhando a certeza da destruição. O capítulo final continua a profecia contra Nínive, detalhando as razões e a extensão de sua queda. As acusações contra Nínive, capítulo 3, versículos do 1 ao 19. Naum acusa a cidade de ser cheia de sangue, cheia de mentiras e cheia de roubos. Ele descreve o terror da batalha e a captura dos habitantes. A cidade será exposta e envergonhada, como um espetáculo para outras nações. Comparação com Tebas. Você é melhor do que Tebas, situada junto ao Nilo? Naum lembra que, assim como Tebas, uma cidade outrora poderosa do Egito que foi destruída, Nínive também enfrentará a destruição. A glória passada não a salvará do julgamento. A desolação final. Naum descreve Nínive como bêbada, cambaleante e indefesa. As muralhas fortificadas cairão, e a cidade será saqueada. No final, Nínive ficará deserta, toda a sua fama desaparecerá, e ninguém lamentará sua destruição. O livro de Naum traz uma mensagem central sobre a justiça divina. Deus é paciente e misericordioso, mas não tolera a maldade indefinidamente. A destruição de Nínive serve como um lembrete de que nenhum império, por mais poderoso que seja, está fora do alcance do julgamento de Deus. Para o povo de Judá, que sofria sob a opressão assíria,
As palavras de Naum traziam esperança e conforto. A profecia afirmava que Deus estava ciente do sofrimento de seu povo e que ele interviria para trazer justiça. Além disso, o livro de Naum nos ensina sobre o caráter de Deus. Ele é justo, poderoso e sempre fiel à sua palavra. Mesmo quando o mal parece prevalecer, podemos confiar que Deus tem um plano e que ele agirá no tempo certo. O livro de Naum é uma poderosa declaração da soberania e justiça de Deus. Através das palavras de Naum, somos lembrados de que Deus é tanto misericordioso quanto justo e que ele sempre agirá contra a injustiça. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma compreensão mais profunda do livro de Naum e de sua relevância para nós hoje. Hoje vamos explorar o livro de Abacuque, um dos livros proféticos do Antigo Testamento da Bíblia. Abacuque é um livro curto, com apenas 3 capítulos, mas sua mensagem é poderosa. Ele aborda temas como a justiça de Deus, a fé em tempos de crise e a soberania divina sobre as nações. A jornada de Abacuque é uma reflexão profunda sobre a luta entre a fé e a dúvida. Vamos mergulhar nessa incrível narrativa. Abacuque começa seu livro levantando uma questão que muitos de nós já tivemos. Por que Deus permite o mal e a injustiça? Ele observa a corrupção, a violência e a injustiça em Judá e clama a Deus, buscando respostas. Abacuque está perplexo e angustiado, sentindo que Deus está indiferente ao sofrimento de seu povo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Deus responde a Abacuque, revelando que ele está levantando os babilônios, uma nação cruel e impiedosa, para punir Judá por sua iniquidade. Deus descreve os babilônios como rápidos e ferozes, cavalgando como leopardos e ágeis como lobos ao anoitecer. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não são suas. Eles são temíveis e terríveis, fazem suas próprias leis e promovem a sua própria honra. Abacuque, no entanto, não fica satisfeito com essa resposta. Ele não consegue entender como Deus pode usar uma nação ainda mais ímpia que Judá para executar o seu julgamento. Ele questiona a justiça divina, perguntando como Deus pode tolerar tanta maldade. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a injustiça. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Faze-os como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Abacuque resolve esperar por uma resposta mais satisfatória de Deus. Ele sobe a uma torre de vigia, simbolizando sua expectativa e vigilância, aguardando a palavra de Deus com paciência e esperança. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Deus responde a Abacuque novamente, desta vez instruindo-o a escrever a visão claramente em tábuas, para que todos possam ler facilmente. Deus assegura que a visão se cumprirá no tempo determinado, mesmo que pareça demorar. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Deus então pronuncia uma série de ais contra os babilônios, condenando sua avareza, violência, imoralidade e idolatria. Ele deixa claro que, assim como Judá será punida, os babilônios também enfrentarão a justiça divina por suas ações ímpias. Ai daquele que acumula bens roubados e enche a sua casa com ganhos injustos, para pôr o seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com a sua ira, até que ele fique embriagado para ver a sua nudez. No centro desta mensagem está uma declaração crucial. O justo viverá pela sua fé. Abacuque capítulo 2 e versículo 4. Essa passagem bíblica é fundamental para a teologia cristã e judaica, destacando a importância da fé e da confiança em Deus.
especialmente em tempos de dificuldade. O livro de Abacuque termina com uma oração em forma de salmo. Abacuque relembra os poderosos feitos de Deus no passado, descrevendo a majestade e o poder de Deus de forma poética e vibrante. Ele evoca imagens da criação e do Êxodo, mostrando a soberania de Deus sobre toda a criação. Senhor, ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque reconhece a grandeza de Deus e sua soberania, mesmo em tempos de adversidade. Ele expressa sua confiança em Deus com uma das mais belas declarações de fé da Bíblia. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja gado, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me habilita a andar em lugares altos. O livro de Abacuque nos ensina sobre a honestidade em nosso relacionamento com Deus, a importância da fé e confiança, e a certeza de que Deus é justo, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Abacuque nos desafia a viver pela fé, confiando que Deus tem um plano perfeito. Sua jornada de questionamento, resposta e confiança final em Deus é um poderoso testemunho de como enfrentar os tempos de dúvida e adversidade. Obrigado por assistir. Esperamos que essa jornada pelo livro de Abacuque tenha inspirado e fortalecido sua fé. Até a próxima. Hoje vamos explorar o livro de Sofonias, um dos profetas menores da Bíblia Sagrada. Sofonias é um livro curto, com apenas 3 capítulos, mas sua mensagem é intensa e cheia de significado. Vamos mergulhar nos detalhes deste livro para entender melhor seu contexto histórico, sua mensagem de julgamento e sua promessa de esperança. Sofonias era um profeta que viveu em Judá durante o reinado do rei Josias, provavelmente no final do século VII a.C. Este foi um período de grande turbulência espiritual e moral em Judá. O povo estava envolvido em práticas idólatras, afastando-se dos caminhos de Deus. Josias tentou reformar a nação, restaurando o culto a Deus e destruindo os ídolos, mas a corrupção estava profundamente enraizada. É nesse contexto que Sofonias profere a palavra de Deus através de profecias. O primeiro capítulo de Sofonias começa com uma declaração impressionante sobre o dia do Senhor. Sofonias anuncia que este dia será um tempo de destruição e calamidade. Ele diz que Deus vai varrer tudo da face da terra: humanos, animais, aves e peixes. Essa linguagem dramática serve para destacar a seriedade do julgamento divino. Nos versículos 4 ao 6, Sofonias especifica que Deus punirá os idólatras de Jerusalém, aqueles que adoram Baal, os que praticam cultos astrológicos e os que juram pelo nome do Senhor, mas também por Moloque. A acusação é contra todos os que se afastaram de Deus e não o buscam mais. A partir do versículo 7, o profeta descreve o dia do Senhor como um dia de sacrifício. Deus preparou um banquete, e os convidados são os mesmos que serão sacrificados por sua desobediência. Nos versículos 10 ao 13, ele descreve a destruição de Jerusalém, onde haverá gritos e prantos, e os comerciantes serão punidos por suas fraudes. No versículo 12, Deus diz que buscará em Jerusalém e punirá os complacentes, aqueles que dizem em seus corações que o Senhor não fará nem bem nem mal. Essa indiferença espiritual é severamente criticada. No segundo capítulo, Sofonias exorta o povo a se arrepender. Ele chama os humildes da terra a buscarem o Senhor, a praticarem a justiça e a humildade, na esperança de que possam ser escondidos no dia da ira do Senhor. Nos versículos 4 ao 7, Sofonias anuncia julgamento contra as nações vizinhas de Judá. Filístia será devastada, e suas cidades serão destruídas. No entanto, há uma promessa de que o remanescente de Judá herdará essas terras. Nos versículos 8 ao 11, o julgamento se volta contra Moabe e Amon, que zombaram e insultaram o povo de Deus. Deus promete que essas nações serão como Sodoma e Gomorra, destruídas para sempre, mas isso também resultará na exaltação do Senhor entre todas as nações.
A partir do versículo 12, Sofonias pronuncia julgamento sobre os etíopes e os assírios. Nínive, a grande cidade da Assíria, será desolada e deserta, uma morada para animais selvagens. O último capítulo começa com uma lamentação sobre Jerusalém. Sofonias descreve a cidade como rebelde, impura e opressora. Seus líderes são corruptos, comparados a leões e lobos que devoram tudo à sua volta. Seus profetas são arrogantes e desleais, e os sacerdotes profanam o santuário. Nos versículos 5 ao 7, Sofonias destaca que Deus está presente na cidade e age com justiça todas as manhãs. Ele não deixa a culpa impune. No entanto, o povo continua a agir de forma corrupta, ignorando os avisos de Deus. A partir do versículo 8, há uma mudança de tom. Deus declara que reunirá as nações para derramar sobre elas sua indignação, mas também purificará os povos, removendo dos lábios deles toda impureza, para que possam invocar o nome do Senhor com um só espírito. Nos versículos 11 ao 13, Deus promete que Jerusalém será purificada. Os remanescentes de Israel serão humildes e justos, não cometerão iniquidade, nem dirão mentiras. Eles viverão em paz e segurança, sem medo. Finalmente, nos versículos 14 ao 20, o livro termina com uma nota de alegria e esperança. Deus convida seu povo a cantar e se alegrar, pois ele removeu suas sentenças e expulsou seus inimigos. Deus promete estar no meio de seu povo, ser seu salvador e restaurar sua sorte. Esta é uma poderosa promessa de redenção e restauração. O livro de Sofonias, embora breve, é rico em sua mensagem. Ele nos lembra da seriedade do pecado e do julgamento divino, mas também nos oferece uma visão de esperança e redenção. Deus é justo e misericordioso, e Ele chama seu povo ao arrependimento e à renovação. Que possamos aprender com essas lições e buscar uma vida mais alinhada com os propósitos divinos. Hoje vamos explorar o livro de Ageu, um dos profetas menores do Antigo Testamento. Apesar de ser um livro curto, com apenas 2 capítulos, Ageu traz uma mensagem poderosa sobre obediência, prioridade espiritual e restauração. Vamos mergulhar na história e nos ensinamentos que este profeta nos deixou. Para entendermos a mensagem de Ageu, precisamos primeiro situar o contexto histórico. Ageu profetizou em 520 a.C., durante o 2º ano do reinado de Dário, o Grande, rei da Pérsia. Este período foi cerca de 18 anos após os judeus terem retornado do exílio na Babilônia. Ciro, o Grande, havia permitido que os judeus voltassem e reconstruíssem o Templo de Jerusalém, mas, devido à oposição dos inimigos e à falta de motivação, a construção parou. Os judeus começaram a se concentrar em suas próprias vidas, construindo suas casas e estabelecendo suas fazendas, enquanto o Templo de Deus permanecia em ruínas. Ageu surge nesse contexto, com uma mensagem urgente de Deus para o povo. O livro de Ageu começa com uma chamada direta à ação. Deus, através de Ageu, repreende o povo de Judá por sua negligência. Ele diz: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ageu capítulo 1, versículo 2. Ageu, então, desafia o povo a refletir sobre suas prioridades. Eles estavam vivendo em casas confortáveis, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Ageu aponta que suas dificuldades, como a falta de colheitas abundantes e a seca, são consequências diretas de sua desobediência. Ele diz: vocês esperavam muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um sopro. Ageu capítulo 1, versículo 9. Ele os exorta a considerar seus caminhos e a retomar a reconstrução do templo, assegurando-lhes que Deus estará com eles. Isso inspira o povo e os líderes, Zorobabel e Josué, a começarem a obra. No 2º capítulo, Ageu traz 3 mensagens adicionais de Deus, todas carregadas de encorajamento e promessa. A primeira mensagem é direcionada aos trabalhadores que estão desanimados ao comparar o novo templo com a glória do templo de Salomão. Ageu reconhece seu desalento, mas promete: a glória deste último templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz.
Ageu capítulo 2, versículo 9. Deus assegura que sua presença trará uma glória maior e uma paz que transcende as expectativas físicas. A segunda mensagem de Ageu trata da pureza e da obediência. Ele usa uma série de perguntas sobre a lei para ilustrar como a santidade não pode ser transmitida, mas a impureza pode. Ele diz: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos. Ageu capítulo 2, versículo 14. Ageu enfatiza que, para serem abençoados, eles precisam de um coração puro e obediente. Com a retomada da construção do templo, Deus promete reverter a sua má sorte. Desde este dia, eu os abençoarei. Ageu capítulo 2, versículo 19. A terceira e última mensagem é uma promessa messiânica e escatológica. Deus promete a Zorobabel que no futuro, ele abalará os céus e a terra, derrubando tronos e destruindo o poder das nações. Zorobabel é chamado meu servo e selo, indicando que ele é um sinal do futuro reinado messiânico que virá através da linhagem de Davi. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 23. Isso reafirma a importância da linhagem davídica e aponta para a vinda do Messias. O livro de Ageu nos oferece lições valiosas. Ele nos ensina a importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, destacando que nossas prioridades espirituais influenciam nossas bênçãos materiais. Ageu nos mostra que a obediência traz bênçãos e que a desobediência leva à dificuldade. Além disso, ele nos encoraja a confiar nas promessas de Deus, mesmo nos momentos de desânimo. Que possamos aplicar essas lições, buscando sempre construir não apenas nossas casas materiais, mas também a nossa fé e comunhão com Deus. Hoje vamos explorar o livro de Zacarias, um dos profetas menores do Antigo Testamento da Bíblia Sagrada. Zacarias é um livro repleto de visões e mensagens que trazem esperança e encorajamento para o povo de Israel. Vamos mergulhar nessa história fascinante e descobrir suas lições e profecias. Zacarias começou seu ministério profético em torno de 520 a.C., após o retorno do exílio babilônico. Jerusalém estava sendo reconstruída, e o templo, que era o centro da vida religiosa de Israel, estava em ruínas. O povo precisava de orientação e esperança para reerguer sua nação. Zacarias e Ageu foram enviados para encorajar o povo a completar a reconstrução do templo. O livro começa com um chamado ao arrependimento, lembrando ao povo das consequências da desobediência de seus antepassados. Em seguida, Zacarias relata uma série de 8 visões noturnas. A visão do cavaleiro entre as murtas, capítulo 1, versículos do 7 ao 17. Zacarias vê um cavaleiro em um cavalo vermelho entre murtas, acompanhado por outros cavalos. Isso simboliza que Deus está atento e cuidando do mundo, especialmente de Israel, prometendo misericórdia e restauração a Jerusalém. A visão dos 4 chifres e 4 ferreiros, capítulo 1, versículos do 18 ao 21. Zacarias vê 4 chifres que dispersaram Judá e Jerusalém, e 4 ferreiros que vêm para derrotar esses chifres. Isso representa as nações que oprimiram Israel e os instrumentos de Deus para destruí-las. A visão do homem com um cordel de medir, capítulo 2. Zacarias vê um homem medindo Jerusalém para ver seu comprimento e largura. Jerusalém será habitada sem muros devido à grande quantidade de pessoas e animais, e Deus será um muro de fogo ao redor dela. O sumo sacerdote Josué, capítulo 3. Josué, o sumo sacerdote, aparece em roupas sujas, sendo acusado por Satanás, mas depois vestido com roupas limpas. Deus perdoa e purifica Josué, representando a purificação e a restauração espiritual de Israel. A visão do candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Capítulo 4. Um candelabro de ouro com 7 lâmpadas e 2 oliveiras ao lado simboliza o Espírito de Deus sustentando Zorobabel e Josué na reconstrução do templo. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito,
diz o Senhor. A visão do rolo voador, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Zacarias vê um rolo voador de grandes dimensões, que representa o julgamento de Deus sobre os ladrões e perjuradores em Israel. A visão da mulher no Efa. Capítulo 5, versículos do 5 ao 11. Uma mulher dentro de um Efa, medida, é levada por duas mulheres com asas, simbolizando a remoção do pecado e da maldade de Israel, levados para a terra de Sinear. A visão dos 4 carros. Capítulo 6, versículos do 1 ao 8. Zacarias vê 4 carros saindo entre 2 montes de bronze, cada um com diferentes cores de cavalos. Eles representam os agentes de Deus patrulhando a terra e garantindo a paz e a ordem divina. Após as visões, Zacarias recebe a instrução de coroar o sumo sacerdote Josué, simbolizando a futura vinda do Messias, que será tanto rei quanto sacerdote. Esta ação profética aponta para a união das funções reais e sacerdotais em uma única pessoa, um prenúncio de Jesus Cristo. Nos capítulos 7 e 8, contém questionamentos sobre o jejum e a verdadeira justiça, enfatizando que Deus deseja obediência e justiça mais do que rituais externos. Deus promete transformar os dias de jejum em dias de alegria e abençoar Jerusalém. Zacarias profetiza a chegada de um rei justo e humilde, montado em um jumento, uma clara referência à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Deus protegerá seu povo e destruirá seus inimigos. O bom pastor e o pastor insensato, capítulos 10 e 11. Descreve o cuidado de Deus por seu povo, mas também a rejeição do verdadeiro pastor por Israel. A figura do bom pastor é contrastada com o pastor insensato que não cuida do rebanho. A purificação e o novo líder. Capítulos 12 e 13. Fala sobre o arrependimento de Israel, a purificação do pecado e a promessa de um novo líder. O capítulo 12 destaca um espírito de graça e súplica derramado sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, enquanto o capítulo 13 fala de um novo tempo de santidade. O dia do Senhor. Capítulo 14. Descreve um futuro glorioso quando Deus reinará sobre toda a terra, trazendo julgamento aos inimigos de Israel e bênçãos a seu povo. Jerusalém será exaltada e todos os povos virão para adorar o Senhor. O livro de Zacarias é uma mensagem poderosa de esperança e renovação. Suas visões e profecias encorajaram o povo de Israel a continuar a reconstrução e a confiar nas promessas de Deus. Ele também aponta para a vinda do Messias, que traria salvação não só para Israel, mas para toda a humanidade. Olá, bem-vindos ao nosso vídeo sobre o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Escrito por volta do século V a.C. Malaquias é um profeta menor que entrega uma poderosa mensagem de Deus ao povo de Israel. Este livro, composto por 4 capítulos, chama os israelitas ao arrependimento, exorta-os à fidelidade e prepara o caminho para a vinda do Messias. Malaquias profetizou durante o período pós-exílico, após o retorno dos judeus do cativeiro babilônico e a reconstrução do templo em Jerusalém. Embora o templo tenha sido reconstruído, o povo enfrentava desafios espirituais significativos. Havia desânimo, corrupção entre os sacerdotes e uma generalizada apatia espiritual. Malaquias aborda essas questões diretamente, chamando o povo de volta à pureza e à devoção verdadeira a Deus. O livro de Malaquias é estruturado em 6 diálogos entre Deus e o povo de Israel. Vamos explorar cada um deles com mais detalhes. Deus começa declarando seu amor por Israel. Eu vos amei, diz o Senhor. Pergunta do povo. Em que nos amaste? Resposta de Deus. Deus relembra a escolha de Jacó sobre Esaú, enfatizando seu amor eletivo e a bênção sobre Israel. Ele aponta para a destruição de Edom, descendentes de Esaú, como prova de seu amor contínuo por Israel. Deus acusa os sacerdotes de desonrarem seu nome com ofertas impuras. Pergunta dos sacerdotes. Em que te desonramos? Resposta de Deus. Deus critica os sacrifícios defeituosos oferecidos no altar e a corrupção entre os sacerdotes. Ele ressalta que, como pai e mestre, ele merece honra e respeito.
Os sacerdotes são chamados a refletir sobre sua responsabilidade de ensinar e guiar o povo com integridade. Deus condena a infidelidade no casamento e a injustiça social. Pergunta do povo: por quê? Malaquias destaca a importância da fidelidade tanto no casamento quanto no relacionamento com Deus. Ele condena o divórcio e a traição, sublinhando que Deus deseja uma união baseada em compromisso e amor verdadeiro. O povo acusa Deus de ser injusto, questionando a prosperidade dos ímpios. Pergunta do povo: onde está o Deus do juízo? Resposta de Deus: Deus anuncia a vinda de um mensageiro que preparará o caminho e purificará os sacerdotes. Este mensageiro, muitas vezes identificado como João Batista no Novo Testamento, será como um fogo refinador, purificando os filhos de Levi e preparando-os para oferecerem sacrifícios aceitáveis. Deus acusa o povo de roubar nos dízimos e ofertas. Pergunta do povo: em que te roubamos? Resposta de Deus: Deus desafia o povo a trazer todos os dízimos à casa do tesouro, prometendo bênçãos abundantes se forem fiéis. Ele promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos, até que não haja mais necessidade. O povo reclama que servir a Deus é inútil. Pergunta do povo: que temos falado contra ti? Resposta de Deus: Deus assegura que haverá uma distinção entre os justos e os ímpios no dia do Senhor. Os justos, aqueles que temem o Senhor, serão como joias preciosas para ele. Malaquias termina com a promessa de que Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor, uma referência à vinda de João Batista, que prepara o caminho para Jesus Cristo. O livro de Malaquias encerra o Antigo Testamento com uma poderosa chamada ao arrependimento e à renovação espiritual. Ele nos lembra da justiça de Deus, da importância da fidelidade em todas as áreas da vida e da promessa de redenção futura. A mensagem de Malaquias é atemporal e continua relevante hoje. Ela nos desafia a examinar nossa própria fidelidade a Deus, nosso respeito pelas coisas sagradas, nossa justiça nas relações pessoais e sociais e nossa generosidade. Nos dias de hoje, assim como na época de Malaquias, Deus nos chama a viver uma vida de integridade e devoção sincera. Esperamos que esta exploração do livro de Malaquias tenha sido esclarecedora e inspiradora. Que as mensagens deste profeta possam guiar você a uma renovação espiritual e a um compromisso mais profundo com Deus. Gostou do vídeo? Deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Na descrição do vídeo temos um link com um material especialmente para você que busca mais conhecimento sobre a Palavra de Deus. Te espero no próximo vídeo.